Pom, 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 pom. Se sentir sozinho, você Pom, 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 pom. não estará sozinho, porque Pom, 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 pom. O Senhor está com você. Quando você pom, 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 se sentir sozinho, você pom, 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 não estará sozinho, porque pom, 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 pom. o Senhor está com você. Quando você pom, 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 se sentir sozinho, você pom, 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 não estará sozinho, porque pom, 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 o Senhor está com você. Quero cumprimentar a todos com um bom dia, desejar que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. É uma alegria podemos iniciar o nosso culto desse domingo, dia 11 de outubro, esse domingo que queremos dedicar o nosso culto para as crianças. Nós estamos comemorando o Dia das Crianças, que segunda-feira, dia 12, mas no nosso culto hoje também queremos meditar um pouco sobre o Dia das Crianças, as crianças, o que elas representam para todos nós. E é uma alegria então podemos iniciar o nosso culto. Hoje ainda o nosso culto é online, você vai estar nos assistindo na sua casa, por isso podemos estar unidos também pela nossa fé, né? Nós aqui gravando o nosso culto e vocês todos em algum momento ou outro nos assistindo e também ouvindo a palavra. A leitura que eu gostaria de fazer inicialmente está no livro de Zacarias, no capítulo 8, a palavra de Deus diz assim: Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel. É o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão os velhos e velhas, levando cada um na sua mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo, naqueles dias será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Palavra do Senhor. Na sequência, então nós ouviremos um hino. Reunidos aqui, só pra louvar o Senhor, pra louvar novamente aqui, ao Senhor, em união, ao Senhor, algo novo
Quero lembrar a todos que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Que o amor de Deus Pai, a comunhão do seu Filho e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês. Convido a todos para fazermos uma oração neste momento. Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado por este dia de vida, obrigado por mais este domingo que podemos também estar na Tua presença, Senhor, para este momento de culto, este momento de adoração, quando vamos ouvir a Sua palavra, para saber o que ela nos tem a dizer e como ela também nos orienta nos mais diferentes momentos e estágios da nossa vida. Queiras abençoar a todos os nossos ouvintes. Queremos também manifestar a nossa gratidão, Senhor, por todas as bênçãos que nós podemos desfrutar, pela nossa casa, pela família, pelo alimento, pelas vestes, pelo sol, também pela chuva, Senhor, que tem caído nos últimos dias, aqui também na nossa região, e por isso também nos alegramos. Assim por todas as demais bênçãos, e especialmente a maior de todas elas, que é a bênção da salvação, a bênção do perdão, a bênção do seu amor derramado por todos nós. Senhor, agradecemos por essa semana que se findou, por tudo que nós fizemos. Também te pedimos por essa semana que vai iniciar, tudo que nós fizermos em palavras, em ações, façamos para a honra e a glória do Senhor. Senhor, queremos também pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, que também cometemos, Senhor, diante de Ti. Muitas vezes em relação ao nosso próximo, às vezes em pensamentos, em palavras, em atitudes, por aquilo que fizemos, Senhor, e que talvez tenha entristecido o seu coração, e por aquilo que talvez deixamos de fazer como cristãos. Por isso, assim também, neste instante, pedimos que o Senhor possa ser misericordioso com cada um de nós, e também nos perdoando, e também nos fortalecendo a nossa fé. Assim nós pedimos e agradecemos, e lembramos também hoje, o Dia das Crianças, em que queremos refletir sobre a importância delas na nossa vida, no contexto da família, da igreja, da sociedade, da escola e da responsabilidade também que todos nós temos como família, como pais, como igreja, como sociedade, por esses pequenos seres que, à medida que vão crescendo e tendo contato também com a realidade da vida, elas também possam estar aprendendo com cada um de nós, Senhor, através dos nossos exemplos e o nosso modelo de vida também como cristãos. Assim nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, o nosso Salvador. Amém. Quando oramos, também pedimos perdão pelos nossos pecados. Também temos assim a certeza de que somos perdoados. O filho pródigo, também quando ele estava lá distante do seu pai, ele refletiu sobre a situação. E quando ele chegou em casa, ele disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. E ele suplicou o perdão do pai. E o pai prontamente o perdoou e ali tomou todas as providências de trazer um anel, uma sandália, uma veste e fez uma festa por ele. Assim também o Senhor certamente nos perdoa quando assim pedimos a Ele o perdão. Então declaro assim perdoado também todos os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E suplicamos também a sua graça para que a cada dia, a cada momento na nossa vida, nós também como cristãos, sabedores da palavra, conhecendo a palavra, que nós possamos também ter um desafio próprio de fazer a vontade de Deus. Assim como também a palavra de Deus diz lá no livro de 1 João,
Filhinhos, procurem não pecar, façam um esforço, façam de tudo para vocês não pecarem. Mas se vocês pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai. Então, assim, cada momento, cada dia, diariamente, nós podemos também chegar e pedir perdão pelos nossos pecados. E que a graça do Senhor Jesus Cristo seja abundantemente dispensada sobre a vida de cada um de nós. Vamos então, na sequência, ouvir mais um hino. Dando continuidade ao nosso culto, agora nós estamos nos aproximando do momento da mensagem. Nós vamos ouvir mais um hino em preparação para a mensagem e logo após o pastor Cleudo estará trazendo para nós a mensagem como uma reflexão também sobre esse dia em que nós nos lembramos de forma especial das crianças. Quero lembrar também que ao final da mensagem nós teremos a participação de nossa irmã Carol Yayla, irmã Carol que é a coordenadora do culto infantil e trará aí uma palavra para as crianças. Nós teremos alguns vídeos na sequência e também a oração do irmão Moreira. Então, ao final dessa mensagem é importante que as crianças também estejam assistindo, tragam elas para assistirem e que possam também se alegrar com esse momento que nós preparamos não somente para todos vocês, pais, familiares, mas também para as nossas crianças. Então vamos ouvir o hino e logo após a mensagem. Salvador, teu livro ler, de auxílio necessito para ver, da mera letra além, a ti, Senhor, e meditar no teu excelso amor.
satisfazer, Senhor, também a mim. Amém. As crianças são as flores que ornamentam, que embelezam, que perfumem e alegrem o ambiente em que vivemos. Como seria o mundo sem a presença das crianças, sem escolas, sem parques infantis? Como seriam os lares, as cidades, as igrejas? Um poeta certa vez disse: o mundo sem as crianças seria como um jardim sem flores. A história é dividida em antes e depois por causa de uma criança. Jesus nasceu como qualquer criança. Foi envolto em faixas e deitado em um berço de palha. Mais tarde, nos gestos de Jesus, ele deixou transparecer o quanto ele foi amigo das crianças. Tomou-as no colo e as abençoou. Um cântico infantil que diz: Cristo ama as criancinhas deste mundo ao derredor. Cristo ama as criancinhas como são. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, veio também em favor das crianças. Com a doação de 5 peixes e 2 pães, fruto de uma criança, Jesus alimentou uma grande multidão. O mundo sem as crianças seria como um jardim sem flores. Pensando no nosso texto bíblico deste domingo, logo a palavra de Deus nos remete aqui para o Evangelho de Marcos, aonde temos registrado aquele texto que diz o seguinte: Jesus abençoa as crianças. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Sem dúvida, esse seria, como disse aqui, o texto que logo nos vem à mente, à memória e ao coração. Diz a palavra de Deus que provavelmente algumas mães trouxeram os seus filhos. Muitas mães estavam ali naquele momento, com seus filhos no colo, para que Jesus pudesse tocar, para que Jesus pudesse abençoar. E naquele momento, os discípulos tentaram impedir aquela aproximação. E Jesus provavelmente percebeu aquela movimentação, de que aquelas crianças estavam sendo impedidas, ou aquelas mães estavam sendo impedidas de trazerem aquelas crianças até próximo de Jesus. O que Jesus então disse? Deixa vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. Quando nós cristãos pensamos, qual é a primeira forma que nós podemos levar uma criança a Deus? Nós logo pensamos que a primeira forma que devemos trazer nossos filhos é através do batismo. Quando eles ainda são pequenos, não têm aquela noção
ao seu redor. Nós as trazemos para serem batizadas. Martim Lutero interpretava que o batismo é como uma marca que é colocado na criança. É um sinal de propriedade. Sinal de propriedade de Deus. Este é o sentido do batismo, que também figurava a circuncisão no Velho Testamento, quando os pais deviam trazer o menino homem ao 8º dia para ser circuncidado. Era uma cerimônia que estava descrito na lei. Então nós entendemos que no Novo Testamento, a forma que nós podemos trazer os nossos filhos também, as crianças, a Jesus, é através do batismo. Lá no Salmo 127, no versículo 3 e 4, a palavra de Deus diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. A segunda atitude de Jesus, o que nós podemos entender, que Jesus disse também aos discípulos e aquelas pessoas que estavam em torno. Jesus, tomando aquelas crianças nos braços, deixa vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque deles é o reino dos céus. O que Jesus quis dizer com isto? Vendo ali a humildade da criança, a sua ingenuidade, a sua pureza. Dessa forma, Jesus disse, devemos abraçar o reino de Deus, sem nenhuma forma recusarmos o reino de Deus. Uma criança, pela sua ingenuidade, se nós chegarmos diante de uma criança e dermos a ela uma barra de ouro, vamos imaginar uma barra do tamanho de um chocolate diamante negro, que tem mais ou menos uns 4 ou 5 gomos de chocolate dentro. Você chegar para uma criança com uma barra de ouro daquele tamanho, eu nem sei, não saberia dizer. O Luciano está aqui também gravando aqui para nós, talvez nem ele tenha ideia quanto poderia custar uma barrinha de ouro desta, mas certamente iria custar muito dinheiro. E na outra mão, se nós tivéssemos uma barrinha de chocolate, pelo desprendimento da criança, pela sua simplicidade, o que vocês acham que por o que ela iria optar? Certamente que iria optar pelo chocolate, por causa seu desconhecimento, talvez até daquele valor. Mesmo que alguém dissesse para aquela criança, pega o ouro, porque o ouro tem mais valor, mas ela provavelmente iria optar assim mesmo pelo chocolate. Então, por esse desprendimento, essa simplicidade, esse coração puro, esta pureza, assim Jesus também deu esse exemplo de que nós devemos receber o reino de Deus. A criança, à medida que ela se torna adulto, ela estará compreendendo os valores e estará manifestando isso gradativamente. Por isto, nós lembramos bem aquele versículo lá de Provérbios 22:6, quando a Bíblia nos revela aquela dinâmica da criação. Quando disse lá, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Ainda quando for velho, não vai se desviar dele. Quer dizer, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Há uma sequência. E, quer dizer, preparar a criança para a vida. Esse é o nosso papel como pai, como mãe, como avô, como igreja. Este é o nosso papel. Por isso, no Salmo 127, quando a Bíblia usa esta analogia, esta comparação com a flecha, né? A flecha é uma arma bem primitiva, que a gente aprende na escola, né? Os índios usam muito,
e a flecha ela tem um arco, né? O arco e a flecha é uma peça bem elaborada, ela precisa ser uma peça bem reta, ela é feita uma ponta, e ela tem uma função bem determinada. E essa peça, ela é bem produzida, bem fabricada. Por isso talvez a Bíblia está usando aqui, porque ela também, a flecha, ela é usada para acertar um alvo bem longe. E por isso também dá um indicativo de que nossos filhos também precisam ser preparados para a sua vida no futuro. Dando assim o melhor que nós podemos, através dos nossos ensinamentos e sobretudo pelos nossos exemplos. Tem uma história que eu sempre já contei várias vezes, creio que os irmãos vão se lembrar muito bem dela, mas vocês também sabem que o melhor método da gente aprender as coisas é o método da repetição. Diz que 3 crianças estavam brincando num determinado lugar, provavelmente num jardim, né? E de repente uma delas disse assim: olha, o meu pai é uma pessoa muito importante, porque o meu pai fala com o governador. Dali um pouco, a segunda criança disse o seguinte: mas o meu pai também é importante. O meu pai fala com o prefeito da nossa cidade. Passado mais um tempo, talvez perguntaram para a terceira criança ali, que não se manifestou logo, e ela disse o seguinte: se o meu pai fala com o governador, eu não sei. Se ele também fala com o prefeito, eu também não sei. Mas uma coisa eu sei: o meu pai fala com Deus todos os dias. O meu pai fala com Deus todos os dias. Que lição bonita, profunda e interessante para todos nós. Aquela criança vendo o exemplo dos seus pais. Lá no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4 a 9, depois que o povo de Israel tinha voltado do Egito, e antes deles atravessarem o rio Jordão, para entrar, na verdade, em Canaã, na terra prometida, ali tem um longo tempo em que Moisés fez uma série de retrospectivas e novas recomendações ao povo. E uma delas, ele falando aos pais, ele disse o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, que é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa. E andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Veja bem o que diz a palavra aqui. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E a palavra de Deus, nós temos uma tarefa com as crianças, é transmitir os ensinamentos de Deus do coração para o coração. Não é do conhecimento, da cabeça, do intelecto, mas é também do coração. O coração é o centro da vida, é o órgão centro da nossa vida. Por isso a Bíblia diz aqui: põe no coração. E transmite isso também aos teus filhos. Quando você estiver em casa, inculca isso aos teus filhos. Quer dizer, faz um esforço, né, para que isso não fique apenas a nível de cabeça, mas que também eles guardem no coração a palavra do Senhor. Também no livro de Lucas nós temos 2 referências de crianças. Uma delas o próprio Jesus e a outra o próprio João Batista. Para João Batista, a Bíblia, o pai dele disse o seguinte: o menino crescia e se fortalecia em espírito. A respeito de Jesus, enquanto criança, diz a Bíblia, crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Martim Lutero dizia que o maior pecado que nós podemos cometer contra uma criança
é não lhe dar educação religiosa. Que grande responsabilidade temos para com as crianças, os nossos filhos, os nossos netos e as crianças também que nos rodeiam como a igreja, né? A terceira atitude bonita de Jesus foi em ter tomado as crianças nos braços. Jesus tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. O que quer dizer? Jesus pegou aquela criança no colo, e o colo simboliza o quê? O amor, o carinho que nós podemos manifestar pelas crianças. Então, os pais têm muito que praticar isso com seus filhos, muito fazer isso com seus filhos, de manifestar amor dessa forma. E também nós pais e avós, e todos podemos abençoar as nossas crianças, fazendo nossa oração por elas. Assim como nós temos sempre feito aqui na igreja, especialmente o nosso irmão Moreira, que é aqui sempre a pessoa que é chamada, que é convidada para orar pelas crianças. Como diz, né, Luciano, é mais ou menos o patrono, o patrono das nossas crianças aqui na igreja, o irmão Moreira, a irmã Maria, que certamente também vão estar nos assistindo, né? Um abraço para vocês, aonde vocês estiverem. Jesus tomou aquelas crianças nos braços, e logo mais o irmão Moreira também vai estar fazendo aqui esta oração pelas crianças. Amor com presentes. Mas seja um pai presente. Não compre o amor com presentes, mas seja um pai presente. Seja um modelo para os seus filhos. Assim como aquela oração daquela criança, que disse que o pai dela falava com Deus todos os dias. A primeira escola dos filhos é, sem dúvida, a sua casa, o lar. A escola e a igreja são agências de Deus na formação do ser humano. Estudos revelam que 40% do caráter se forma até os 3 anos e 80% até os 8 anos. Os 20% restantes serão formados ao longo da vida. Ore e peça sabedoria a Deus para essa missão tão sublime e nobre. A melhor época para ensinar é na infância. Lembre-se de Jesus. Ele também foi criança. E a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria e em graça junto com seus pais. A vara, diz um ditado judeu, a vara enverga enquanto é verde. Depois de seca, ela quebra. Também os antigos gregos já diziam: eduquem seus meninos e será desnecessário castigar os homens. Voltando novamente para a palavra de Deus, no livro de Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Seja o melhor amigo dos seus filhos. Ter filhos e criá-los é tarefa árdua, mas extremamente gratificante. A criança que cuidamos hoje, não sabemos o que será amanhã nas mãos de Deus. Podemos estar segurando nos nossos braços alguém como o apóstolo Paulo, ou quem sabe como Billy Graham, ou pode ser simplesmente um crente fiel e bom pai e boa mãe de família. O que importa é que sejamos fiéis no cuidado da vida que Deus colocou em nossas mãos. Herança do Senhor são os filhos, e fruto do ventre, o seu galardão. Que o Senhor abençoe
todas as nossas crianças. Neste domingo, queremos dedicar este culto e também homenageá-las. Lembre-se, mais uma vez, não dê apenas presente para as crianças, mas seja um pai e uma mãe presente. Certamente que assim sendo, os nossos filhos vão crescer e vão reconhecer todo o carinho, todo o amor, toda a dedicação e o sacrifício que os seus pais fizeram por elas. Lá na frente, a palavra de Deus diz aos filhos: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, quando eles estiverem num outro momento da vida deles, num outro estágio da sua idade, que eles possam ter este reconhecimento para com seus pais e ter todo o carinho e todo o amor pelos seus pais. Muitos filhos, infelizmente, depois que os pais morrem, levam flores no cemitério, mas nem sempre é por amor, nem sempre é para agradecer o amor que tiveram por eles, mas numa grande porcentagem, muitas vezes é por remorso, porque não cumpriu o seu papel de filho conforme está na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Parabéns mais uma vez a todas as crianças. Uma sementinha de flor escondida no chão, dormia um sono sossegado e bom. A chuva caiu, o sol brilhou, a sementinha se mexeu e acordou. Saiu de casa, estava muito apertado. Apontou um galho e ficou ajeitada. Depois cresceu, cresceu, cresceu. Subiu no varal e, cheinha de flor, alegrou o quintal. Eu vou crescer, crescer para Jesus. Eu vou crescer, crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar pro meu Jesus sem fim. Tralalala, tralalala. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar pro meu Jesus sem fim. Bom dia, crianças. A prof tá com saudade de vocês. Logo, logo tudo isso vai passar e a gente vai poder voltar a fazer nossos cultinhos. Eu e a Ayla cantamos uma musiquinha, né? E vocês vão aprender para depois a gente fazer uma peça de teatro, alguma coisa juntos para apresentar para a comunidade, combinado? Vão treinando aí em casa, tá? Então eu quero dizer para vocês um feliz dia das crianças, dizer que vocês são a nossa alegria e que eu tô com bastante saudades. Mas logo, logo a gente vai se rever, tá bom? Então, eu só quero deixar também uma passagem bíblica. Lucas 2, 52, para vocês lerem em casa junto com os pais, tá? E lá fala: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, como na musiquinha que a gente cantou, né? Para vocês crescerem com Jesus, né? E com ele vai ter sabedoria, estatura, graça, e que Deus abençoe vocês, tá bom? E a gente vai estar logo, logo todo mundo junto. Um feliz dia das crianças, Deus abençoe.
demora, muito convém ir caminhando a glória de além. Cristo vos chama, quer vosso bem, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado ou mal, reunidos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Clama aos meninos, Cristo vos diz, quer receber-vos nesse país, quer conceder-vos vida feliz, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado ou mal, reunidos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Alegria no Senhor, a nossa força é. Alegria no Senhor, a nossa força é. Alegria no Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Alegria no Senhor, a nossa força é. Alegria no Senhor, a nossa força é. Alegria no Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Oremos pelas nossas crianças. Senhor amado, Pai querido, o Senhor que disse, deixai que venham a mim os pequeninos. Esteja nesse momento, Senhor, olhando pelos nossos pequeninos, os pequeninos da nossa igreja, mas também, Senhor, pelos pequeninos do nosso Brasil. E, sobretudo, Senhor, que as nossas crianças cresçam na Tua igreja e sejam amanhã seguidores da Tua palavra e homens retos e íntegros. É isso que te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Chegando assim, então, ao final do nosso culto deste domingo, agradecendo a Deus primeiramente pela oportunidade, pela vida que Ele tem nos dado e por esse tempo que podemos transmitir essas mensagens e assim podemos também ter este contato, mesmo não podendo nos ver um ao outro, mas certamente a nossa fé e a palavra de Deus que chega aos nossos corações traz esta mensagem entre nós. Eu quero só fazer aqui um lembrete, eu sei que depois o Luciano também vai reforçar um pouco essa ideia. Nós decidimos aqui na nossa igreja, um sábado atrás, com a nossa diretoria, nosso presbitério, e a partir de domingo que vem, dia 18, nós vamos retomar os nossos cultos também presenciais aqui na igreja. Mas a recomendação ainda é que, de repente, não venhamos com as crianças. Então, quem tem criança ainda tem que ver como que consegue administrar entre o casal, um vem, o outro cuida das crianças. Esse é um cuidado que ainda nosso presbitério achou que nós devíamos tomar, né? E também pessoas idosas, muito idosas, de repente seria até interessante também você
continuar se cuidando um pouco mais, até que a gente tenha um momento mais seguro. E nós também vamos gravar o culto domingo e posteriormente postar também, para que todos tenham oportunidade também de poder assistir o culto e rever e participar. Então, antes de nós acompanharmos agora o final do culto, o Pai Nosso, com o pastor Cleudo, então só lembrar dos nossos avisos costumeiros, né? Nós continuamos então com o estudo bíblico nas quartas-feiras, a partir das 19h30. Esta semana ainda trabalharemos a terceira viagem do apóstolo Paulo, e ali em Atos capítulo 20, continuação então do tema que nós estamos trabalhando. O quiz bíblico está disponível já aqui na descrição desse canal. Também enviei nos grupos do WhatsApp e no Facebook. E também, quem tiver dificuldade em encontrar, nós temos lá no site www.luteranamontealegre.com.br. Logo na página inicial, nós temos lá o link para o quiz. Então, o quiz é mais uma ferramenta que nós oferecemos aí para auxiliar você no estudo da Bíblia, coisa que é bastante importante para nós cristãos, fazer uma leitura bíblica mais detida, de uma forma mais atenciosa. Normalmente costumeiramente nós lemos a Bíblia, mas é importante reservar um momento para sentarmos, pensarmos, analisar e entender melhor aquilo que lemos. Então, nós continuamos, apesar do retorno, então, como o pastor já anunciou, o retorno dos nossos cultos presenciais, nós continuamos, então, com o estudo bíblico online, aqui pelo canal do YouTube. E os cultos também, como o pastor já disse, nós vamos disponibilizar num horário diferente. Então, a partir do próximo domingo, não teremos o culto aqui no YouTube às 11h15 da manhã, como de costume. Então, antes, até este culto aqui, nós disponibilizamos nesse horário, mas como a partir do retorno dos cultos, o culto será gravado no domingo de manhã, então ele será disponibilizado no final da tarde, porque tem aí todo um trabalho de edição, apesar que a gente vai tentar colocar na íntegra, mas às vezes tem alguma coisa relacionada aos louvores, a letra, tem que colocar para quem está acompanhando pela internet, então tem um tempinho ali que eu preciso para trabalhar com a edição. Então, provavelmente, a gente deve disponibilizar a partir das 19 horas, mas aí a gente vai confirmando e dando aviso nos grupos de WhatsApp e aqui também no YouTube. Com relação ao retorno dos cultos, então nós teremos aí um retorno com todos aqueles cuidados que nós devemos ter, que já é de conhecimento de todos os irmãos e irmãs, que nós devemos, estando aqui reunidos na igreja, estar todos utilizando máscara, o uso da máscara é obrigatório, apesar de às vezes ser uma coisa que incomoda um pouco, que limita um pouco, mas é uma questão de saúde, uma questão de estarmos nos protegendo. É verdade que nós tivemos, felizmente, uma queda boa nos casos de Covid aqui em Telêmaco Borba, no Paraná, enfim, mas nós temos boas expectativas, mas nós não podemos ainda afrouxar nos cuidados. Os cuidados, eles precisam continuar, esses hábitos, nós devemos evitar aqueles momentos de cumprimento com apertos de mão, com abraços, beijos, coisas que gostamos muito de fazer, mas agora é um momento de espera, um momento, como nós temos ali um texto bastante conhecido no livro de Eclesiastes, que diz que
há tempo para todas as coisas, né? Há tempo de abraçar, mas também há tempo hoje de se distanciar, né? E nós já estamos felizes, né, de podermos, a partir da próxima semana, nós estarmos reunidos aqui presencialmente. Então, vamos ter esse cuidado, vamos ter esse critério, evitar muita aproximação e usufruir desse tempo de aprendizagem que nós estamos passando. E mais orientações a gente vai passando ao longo da semana. Nós estaremos durante a semana, provavelmente até no sábado, adequando o espaço aqui para receber os irmãos. Então, lembrar de todas aquelas recomendações que nós temos ouvido diariamente aí pelas autoridades sanitárias, né? Aquelas pessoas que estiverem com sintomas gripais, né? Não importa que eu acho que não é Covid, eu acho que é uma gripe, um resfriado, evitar sair e vir para o culto, né? Por uma questão de proteger os demais irmãos e também se proteger, né? E aqueles que estão em grupo de risco, né? No máximo que puder evitar estar reunidos, né? Mas a igreja está aberta para todos, né? Então, dentro dessas limitações, nós ficamos alegres novamente em recebê-los. Continuamos lembrando então das nossas motivações de ofertas. Lembramos também que a campanha Vai e Vem ainda está vigente, né? Ela foi prorrogada até novembro, né? Se não me engano, 22 de novembro. E as ofertas referente à nossa comunidade também, nós contamos com o apoio dos irmãos. Passo então agora a palavra novamente para o pastor, que fará aí a oração do Pai Nosso e a bênção para finalizarmos o culto. Deus abençoe a todos. Então, convido a todos para juntos fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos todos em paz, ou fiquemos todos em paz, e servindo o Senhor. Amém.